E o vídeo com o maior número de views até hoje, dentre os vídeos que eu reagi, é o vídeo que eu reagi ao Pondé, ao Luiz Felipe Pondé. E assim, é curioso porque veio uma enxurrada de liberais nos comentários falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, etc e tal. Então vamos ver mais um vídeo do Pondé? Só pra irritar um pouquinho? Vamos, né? Eu acho que é legal. Pondé falando Por que os besteira de filmes novo, será que é legal? Então bora. Olha aí. Mais uma vez, eu preciso falar de novo aquilo que eu falei no último vídeo, que a galera ficou irritadíssima que eu fiquei mencionando isso ao invés de criticar o que ele tava falando. Apesar de eu ter criticado frequentemente o que ele tava falando ali, a galera encrencou com essa parte. Mas olha essa figura que ele faz, olha a estética que ele assume. Isso não é pra se deixar passar. Não é pra deixar passar isso. Olha a estética que ele assume. Óculosinho embaixo do nariz, redondinho. Carequinha, mas isso aí ele não tem culpa, né? A natureza fez os cabelos dele caírem. Né? Mas charutinho. Só faltava boininha, sabe? Só faltava boininha. Saca? É o mito do intelectual careca, saca? Mas. Liberal, no caso. Então, vamos ver o que ele vai falar? E esse vídeo aqui especificamente é um vídeo que o Pondé fala sobre por que os filmes indicados por críticos são chatos. É o velho anti-intelectualismo. É o velho e caro anti-intelectualismo tão presente no Twitter. E o Pondé assumindo esse pensamento de Twitter pra si. Né? Esse já é um vídeo um pouquinho mais antigo e tudo mais, mas o Twitter é o Twitter desde sempre, né? É um vídeo que tem 5 anos de existência já. Então, é o Pondé falando que pessoas que estudam cinema indicam filmes ruins. É basicamente isso que ele tá falando. E vamos ver a linha lógica do pensamento do Pondé aqui, como é maravilhosa? Vamos lá. Por que os filmes indicados por críticos são tão chatos? Eu abriria essa pergunta para dizer uma coisa mais geral. Normalmente as pessoas que são muito críticas são muito chatas. Presta atenção se não é. Primeiro porque elas acham que se movem num repertório mais sofisticado, o que normalmente acontece. Qual o vídeo que saiu agora no Hora Thiago, gente? Me manda aí, que eu quero saber. Já reagi a 2 vídeos do Hora Thiago. Mandem os meus vídeos pro Hora Thiago, os vídeos que eu reagi dele. Ele acho que ainda não viu. Mandem pra eles. E qual foi o vídeo que saiu dele? Qual foi o vídeo? Vídeo grande eu consigo reagir no sábado, então, de repente, é grande quanto tempo? E qual tema? Ah, é sobre o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Não, não rola, gente. Será que eu falo sobre isso? Talvez. Vamos esperar sábado. De repente eu falo sobre esse vídeo do Hora Thiago. Vou assistir também, né? Mas vamos voltar ao Pondé. Acontece com relação aos críticos de cinema. Eles não têm o gosto que, digamos assim, a maior parte da população tem. E uma característica. Começou. Os críticos de cinema não têm o gosto que a maior parte da população tem. Começamos bem já, né? Começamos bem com aquilo que a gente já vem construindo ao longo de todo esse tempo, tanto lá no Instagram. Aliás, me sigam lá no Instagram, pra quem não segue. Se vocês estão vendo esse corte depois, aqui na descrição vai ter o meu Instagram pra vocês me seguirem. Pra quem tá aqui na live, rapidamente, faz o seu sub. Você pode se inscrever, inclusive, também com a sua conta da Amazon Prime. Se você fizer o sub via conta da Prime, você faz esse sub gratuitamente e ajuda o projeto de lives aqui a continuar acontecendo. Caso você não tenha, aqui embaixo você também pode fazer o seu sub de maneira não gratuita, né? Mas vamos lá. O gosto, né? E o Pondé, olha só, vamos voltar e ver o que ele falou Não de tem novo? o gosto. O que normalmente acontece com relação aos críticos de cinema, eles não têm o gosto que, digamos assim, a maior parte da população tem. Bom, então os críticos de cinema não têm o gosto que a maior parte da população tem. Saca qual é a questão aqui? Então, aquilo que a gente já vem trabalhando nesse tempo todo. Primeiro, a ideia do gosto, né? Que é um tema caro aos estudos estéticos. Tá? Então, quando a gente vai estudar estética, se vocês viram meu react, por exemplo, ao Jones Manuel, quando ele fala sobre a necessidade de criar uma estética comunista brasileira,
eu demonstrei lá no vídeo que dentro dos estudos estéticos não há somente a ideia do estudo do belo, que é o lugar onde o conservador fixa suas atenções, de que a estética é o estudo do belo. Né? Mas dentro do estudo estético há o estudo do belo, há o estudo da teoria da arte e há o estudo da teoria do gosto. Então, o gosto é uma categoria fundamental do estudo da estética. Não é à toa que Adorno, por exemplo, vai fixar sua atenção na ideia da padronização do gosto quando ele vai escrever a dialética do esclarecimento. Não é à toa que Lukács vai fixar muita atenção nessa ideia do gosto também quando ele vai escrever seus livros sobre estética. Né? Agora, quando o Pondé chega pra gente e fala aqui que o crítico ele tem um gosto diferente do que a população geral costuma ter, ele nos dá o indício, logo de início, vamos ver o que ele vai dizer aqui pra frente, de que existe um gosto posto no mundo. Existe um gosto natural, que tá aí, tá dado. Tá dado. E que é muito lugar que o liberal gosta de atuar na medida em que o seu pensamento econômico vai nesse lugar. De que as demandas estão colocadas na natureza e que vem a empresa lá e, portanto, vai e responde a essa demanda. Vai lá e oferece o que é necessário para atender essa demanda, essas dores que eles gostam de chamar. Mas não, é exatamente o contrário. Essas demandas são socialmente construídas. Essas dores que eles gostam de chamar são socialmente construídas. São socialmente construídas. Ninguém nasce gostando de filme da Marvel, como colocou aqui. Nasceu pronto para gostar dos filmes da Marvel. Não. Essas coisas são colocadas no mundo e socialmente construídas para que você goste disso. E aqui eu não tô falando que é um problema gostar de filmes da Marvel. Não tô falando que é um problema gostar desses filmes. Muito pelo contrário. Mas entender que o nosso gosto é formado por nossas relações com o mundo. Nossos encontros com o mundo. Como eu me encontro cotidianamente com esse mundo. E os nossos encontros com o mundo estão condicionados, sobretudo, pelas relações provocadas por um sistema produtivo e social pelo qual estamos inseridos. Capitalismo. Então a indústria da cultura é um agente fundamental e preponderante na formação e na construção do gosto. É compreender, portanto, que esse crítico que gosta de coisas que o público comum geralmente não gosta, é compreender que esse crítico, e aí por isso que é anti-intelectualista essa fala dele, que esse crítico, ele, por acaso, Pondé, estudou cinema. E por acaso, Pondé, ele saiu um pouco da lógica do padrão do gosto, ou melhor, encontrou outros padrões. Porque é difícil fugir da lógica do padrão de gosto dentro do capitalismo. Encontrou outros padrões. Saca? E aí é claro que se a gente for pensar numa esfera do popular, o povo não gosta das mesmas coisas de todas as coisas que o crítico gosta. Claro, primeiro porque o povo ele não precisa gostar de cinema. Ele pode querer só assistir o seu filme, isso não é um problema. E o bom crítico ele não vai ficar falando que esse povo ele não entende nada de cinema, que isso, aquilo. Não vai nada disso. Muito pelo contrário, o crítico ele vai compreender que existe um padrão e, lógico, ele vai tentar, pelo menos, lutar contra essa lógica do padrão. Um dos meios de fazer isso é apresentando novos filmes para as pessoas. Que, por acaso, têm interesse em cinema. Não é enfiar a goela abaixo das pessoas. Nada disso. Nada disso. Mas demonstrar, através de embasamento teórico, de embasamento estético, que há um projeto da indústria da cultura que está inserido sob a lógica de como funciona o capitalismo para a formação de demandas. Formação de demandas. Sabe? Construir demandas. E na indústria da cultura, construir demandas significa construir gosto. Construir gosto. Saca? Vamos lá, vamos seguir. E uma característica das pessoas que acabam desenvolvendo um repertório
diríamos, mais sofisticado é que a maioria não gosta de gente comum. É possível eliminar totalmente o gosto na hora de criticar um filme? Não, você está condicionado sobre o seu gosto. E você não deve fazer isso, inclusive. Você, quando for escrever uma crítica, você deve considerar os seus encontros com o mundo. Deve considerar a sua experiência. Muito pelo contrário. Você não deve se limpar, ou tentar se limpar, se colocar nesse lugar da imparcialidade, em cima da Torre de Marfim, que distante do filme analisa o filme. Não. Você deve fazer com que sua experiência, a maneira como você sente o filme, esteja inserido dentro da crítica. É importantíssimo. É preponderante que isso esteja inserido, beleza? Afinal, você é o crítico. Você escreveu aquele texto. Você precisa estar ali. Você precisa estar naquele texto. Saca? Diríamos, mais sofisticado é que a maioria não gosta de gente comum. Acha que os interesses das pessoas comuns é um interesse muito banal. Você ir ao cinema para esquecer a semana chata que você teve, ou você ir ao cinema para ter a impressão de que, quem sabe, você vai também viver um amor que nem aquele do filme, para uma pessoa que faz filme como arte, ou que lê filme como arte, ou quer que o filme traga uma linguagem cinematográfica descolada, da intenção de enganar quem assiste o filme, ou que cause um estranhamento entre você e a película, ou que faça com que você se sinta uma besta completa porque você não consegue entender nada que acontece no filme. Isso tem tudo a ver com um certo perfil generalizado das pessoas que se acham críticas. Pense se não tem. É aquela... Não. Não tem. Na verdade, Pondé, isso que você acabou de escrever, na verdade, é o cinéfilo que começou a ser cinéfilo. Agora. Que realmente, esse primeiro cinéfilo, essa galera que começa a entender cinema, que começa a entrar no mundo do cinema, tende a rejeitar o popular. E aí esse primeiro caminho desse primeiro cinéfilo, em rejeitar o que é popular, faz o que ele faça o quê? Ele rejeite Hollywood e vá buscar no mundo as suas referências. Em outros mercados. E eu digo, inclusive, Pondé, que esse é um caminho necessário. Desde que seja superado. Desde que seja superado. É necessário porque ele precisa, sim, fugir da lógica do padrão de gosto de Hollywood a princípio para conhecer coisas novas. Mas superá-lo porque ele precisa voltar a Hollywood. Porque não é para rejeitar o que é popular, de forma alguma. Mas também compreender que esse popular está condicionado sob uma lógica desse padrão de gosto que a gente está falando agora. Ou seja, existe uma empresa bilionária que está conduzindo a formação desse gosto. Está conduzindo essa formação de gosto. E a gente não pode ficar na banalidade do discurso de é popular, então tem que defender e ponto. Porque quem está ganhando dinheiro não é esse povo. Como sempre. Como sempre. E, portanto, é pensar em construir um padrão específico nosso, que a gente possa discutir esse padrão, fugindo dessa lógica. Fugindo dessa lógica. Saca? E o engraçado o que eu acho engraçado aqui na fala do Pondé é que, mesmo sem querer assumir, ele assume que o capitalismo ele produz desencantamento. Esse ser desencantado que cotidianamente, todos os dias da semana, trabalha 8 horas por dia, mais deslocamento, chega no final de semana e só quer ver um filme pra se encantar. Isso é triste, né? É triste como a indústria da cultura, ela é, sobretudo, o capitalismo em sua posição autoritária, ou seja, atuando em todas as esferas da vida. Você é um ser desencantado cotidianamente, todos os dias da semana, e ao final de semana, o que esse capitalismo te vende? Te vende encantamento. Te vende encantamento. Mas é claro, aquele filme que você tá vendo não tem nada a ver com o que você pode ser, porque aquilo é o ideal de si. Aliás, eu falei um pouco sobre isso, mais uma vez, no vídeo em que eu reagia à pedagolítica. Assistam a esse vídeo. É um vídeo que eu falo sobre a fala do Lula sobre os jogos de videogame. Assistam esse vídeo que tá maravilhoso. Mas esse corte também tá no meu Instagram, o corte especificamente sobre essa ideia da infantilização do cinema. Então esse espectador vai à sala de cinema, ele enxerga o ideal de si,
Aquele encantamento é provocado, mas ele sai da sala do cinema e ele percebe que aquele mundo ideal não é o seu. Ele volta a ser desencantado. Ele volta para sua semana de desencantamento. E no final de semana ele vai querer o quê? Se encantar mais uma vez. Ou seja, essa indústria da cultura atua, sobretudo essa indústria da cultura mainstream, atua sob a provocação do desencantamento. Produz desencantamento para vender encantamento. E a gente não tem que lutar contra isso? E mais uma vez, dizer que a gente precisa lutar contra isso não é dizer que a gente precisa questionar o gosto das pessoas. Mas demonstrar que gosto é demanda no capitalismo. Que gosto é demanda no capitalismo. Pessoa que normalmente imagina que se você, sei lá, acredita em Deus é porque você é um imbecil. Se você é uma pessoa que tem, sei lá, como projeto ter filhos e família, você é alguém que falta um neurônio no cérebro. Se você é uma pessoa que no final de semana gostaria de descansar e relaxar, você na verdade é muito banal. Então, e eu acho que esse é um dos grandes mitos, um dos grandes fetiches do mundo contemporâneo, é a criação da ideia de pessoas críticas, que seriam pessoas que, teoricamente, elas estariam mais preparadas para fazer você enxergar o mundo melhor, o que eu não acredito. Isso não significa que você tem que ser uma anta, mas significa, por exemplo, que se você pega um professor crítico, tá, que vai querer ensinar você a ter uma visão crítica da história, provavelmente ele vai ensinar você a ter uma visão crítica da história a partir, na maior parte dos casos, de uma, como se fala, hermenêutica marxista. Ou seja, de uma teoria de interpretação da história a partir do marxismo, e ele vai acabar pregando a sua visão de mundo. Uma outra coisa muito pregando a sua visão de mundo. Interessante sobre pessoas críticas. O que ele quis dizer com isso tudo? Em geral, é porque tem algumas pesquisas. Esse discurso não faz nem sentido dentro do contexto do que ele está querendo dizer. Ele só quis criticar marxistas. Só quis criticar professores. É um ódio à classe, saca? É um ódio à classe dos professores que é bizarro. Que não tem nem contexto com o que ele está dizendo. Ele só precisava falar mal dos professores e vincular a ideia do professor ao marxismo. Gente, preciso dizer para vocês mais uma vez, por mais que o Pondé seja da universidade, ele parece que não enxerga a realidade da universidade. Não é segredo para ninguém, mas se para alguém isso é segredo, marxista na universidade é minoria. É minoria. Primeiro que se a gente for considerar a esfera da universidade como um todo, os maiores cursos na universidade são engenharia, direito e medicina. Engenharia e medicina, direito e medicina são cursos da elite. Ver marxista nesses lugares é raro. Aí vocês vão falar, não, mas isso aí ele está querendo dizer, na verdade, nos cursos de humanas. Ainda que direito seja humana. Mas ele está falando dos cursos de humanas. Não vou nem falar economia, porque economia também é direito, total. Encontrar um marxista na esquerda, na economia, a gente pode até achar reformistas, a gente pode até achar keynesianos na economia, mas marxistas é raro. É raro, apesar do marxismo ser um pensamento econômico-político. Sabe? Mas é raro. Agora, mas ele está falando, na verdade, de ciências humanas, história, filosofia, geografia, etc e tal. Vocês sabem que eu sou da geografia. Eu fiquei anos na universidade, porque eu ainda fiz mestrado e tô no doutorado. Marxista é minoria. Só que essa galera da direita, os liberais, eles colocam tudo que é de esquerda no mesmo balaio do marxismo. No mesmo balaio do marxismo. E a gente pode dizer sim que nas ciências humanas existe uma maioria de social-democratas. Uma maioria de reformistas. Mas jamais marxistas. Existem marxistas? Claro que existem. Claro que existem. Mas eles são minoria. Ao contrário do que essa galera quer transmitir. Recentes que mostram que esse mito da consciência política ou de que pessoas críticas votam melhor é um mito, porque primeiro você não sabe o que é votar melhor sempre, em segundo lugar, normalmente a pessoa crítica acha que o modo dela votar é sempre melhor.
E você sabe por aí que tem pessoas críticas que são capazes de votar, por exemplo, Lula de novo. Tem pessoas críticas que dizem Isso foi um vídeo de 5 anos atrás, né? Imagina quais os botões que o Pondé apertou, né? que tudo foi uma armação contra ele. Tem pessoas críticas que seriam capazes, inclusive, de votar em partidos como o PSOL, porque Acho maravilhoso que a história já nos demonstra, né? Tudo isso que ele tá falando ao contrário. acham que socialismo e liberdade são duas coisas que se conjugam na mesma frase. Se conjugam. Aliás, pensar em liberdade só no socialismo mesmo. Basta você ter um olhar sobre a história recente do século XX para você ver que a história comprova um pouco o contrário. Só você olhar na história recente do século XX para demonstrar que liberdade não existe no capitalismo. A liberdade é para quem tem consigo os meios de produção, quem tem consigo poder. Então, esse caso de porque filmes que críticos gostam são chatos, eu diria que antes de Agora, todo esse parênteses que ele construiu, absolutamente aleatório, para falar de filmes chatos, filmes que são. Por que os críticos indicam filmes chatos, né? tudo, porque a gente que é muito crítica acaba sendo muito chata mesmo. Olha o salto lógico de Pondé! Por que os filmes indicados por críticos são chatos? Porque os críticos que indicam os filmes chatos são chatos. É isso. Ai, ai. Ele arrumou ele arrumou um tema pra falar mal de professor e pra falar mal de marxismo e de socialista. E é isso que ele fez. Bom, gente, é isso. Não explica porque é chato, só é chato. É anti-intelectualismo total. Basicamente, se você estuda cinema, você é chato. Basicamente isso. Nada além disso.